sentido, porque foi o que você falou, eu bati a cara na parede diversas vezes, com uma quantidade de investidores muito considerável, onde eu escutei diversos casos de pessoas que foram fazer negócio e se sentiram, avaliaram o Vasco, olharam o Vasco e pessoas que Ah, falaram, o cara, pessoal daí olhou o Vasco. O pessoal sim, daí. o pessoal olha. O pessoal aí Pessoal olha. da sua rede de contatos de compradores bilionários de times. Eles olharam o Vasco como investimento e viram. Eu não tenho a menor dúvida que essa minha condição, Vegeta, é genética também, né, família? Entra cachorro lá em casa, fica calvo, gato fica calvo. Então, assim, é uma condição passada de pai para filho. Mas o Vasco acelerou esse processo de calvície, principalmente ali em 2023, com a possibilidade de voltar para a segunda divisão novamente. E agora tô aqui, sentei para gravar esse vídeo, e as notícias que eu separei aqui, cara, pode me chamar de Nutella, de carente, de iludido, fala certo, Thiago. Mas família, sabe, coisas positivas, né, vem acontecendo com o Vasco, a gente vai destacar aqui alguma delas. E aí me bateu aqui o seguinte pensamento: poxa, cara, será que a gente está vivendo o início de uma era de conquistas no nosso Vascão? Ai, de acontecimentos positivos. A gente precisa, né, cara? Um outro dia, um parceiro meu de infância, flamenguista, mandou mensagem pra mim. Um bolo, fizeram uma montagem. O Vasco tá tantos anos sem ganhar isso, aquilo, isso, não sei o quê. E aí eu respondi. Eu falei, irmão, esse ano já muda isso. Vamos ganhar a Copa do Brasil. E daqui pra frente, só coisas boas. Aí ele, a incrível capacidade que você tem de mudar de assunto. Vasco, que seja o início, como eu disse, de coisas positivas. Tem muita coisa aqui pra gente falar, Nike, Betfair, né, o Vasco que continua no processo de estruturar o seu centro de treinamento, família. Vamos falar também sobre o jogo contra o Fortaleza, claro, uma partida muito importante. O Vasco novamente se preparando, né, no dia de hoje para essa partida. A gente vai trazer aqui o Breno, né, goleiro do Fortaleza, comentando um pouco sobre essa decisão, e é uma decisão para o Fortaleza. Rapidamente aqui destacar uma fala do Miller, Miller, né, é o Miller, ídolo do São Paulo, falando sobre Luciano, Diniz e Vasco. Aqui, ô Miller, tá precisando isso aqui é bagunça aqui pra você? Sinal mal criado, tá? Isso aqui não é bagunça não, irmão. Que é isso? É assim? Manda pra lá? Ó, tá maluco? Ó, 22, lá de Augusto. Não é assim não, filho. E família, claro, vamos falar também sobre a possibilidade da Crefisa realmente, né, comprar o Vasco. Uma informação de agora a pouco, né, do canal Atenção Vascaínos. E eu acho que esse corte que eu coloquei aí no início do vídeo, e a gente vai passar aqui ele no decorrer da nossa resenha, claro, é só ali uma experiência, né, um relato de um... Eu acho que ele é um intermediário, ele tem uma empresa nesse sentido, né, que liga ao clube, é um possível investidor, e aí ele fala a experiência dele com o Vasco, com investidores ali, empresas dos Estados Unidos, bem interessante, porque eu acho que mostra um caminho que realmente pode levar ao Vasco à Crefisa. Bem interessante, você vai gostar. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e fecha com a GoCase, tá? Aqui o nosso cupom, QR Code, e eu tô deixando o link também no primeiro comentário fixado, é isso mesmo. Nesse momento, o nosso cupom ainda tá ativo, dobrando, tá? O seu desconto, então fecha com a GoCase, que é parceira aqui do canal. Capinha personalizada, garrafa para academia, pro seu dia a dia, mochila, mala para viajar, tem carregador para celular, tem muita coisa lá na GoCase. Utiliza o nosso cupom Família Vasco. Vamos seguir a nossa resenha e destacar primeiro aqui essa informação, uma sequência aqui de informações do canal Atenção Vascaíno, está aí, ó. Betfair deve seguir no Vasco em 2026. O Vasco pode chegar aqui a um acordo de 70 milhões, né? Como eu disse, informação do Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. Cara, o Vasco que melhorou muito aqui nesse sentido, né? Do patrocínio Master, mas assim, claro, traçando uma comparação, por exemplo, com o Flamengo, que assinou agora com a Betano, né? Que é a patrocinadora do Campeonato Brasileiro, né? A galera lá da ESPN, Zinho, Plihal, 226 milhões, né? Uma coisa assim. Eu tava vendo que o Corinthians também
tá para dobrar o seu patrocínio, que é de 100 milhões para 200 milhões. Assim, família, eu entendo que é um bom valor, tá? Eu entendo que é um bom valor. O Vasco se estruturando, o Vasco melhorando o seu elenco, né? Figurando na parte de cima da tabela, brigando pelas grandes competições. Isso aqui muda rápido, né? Porque a torcida do Vasco tem muito potencial e eu acho que todas as empresas sabem disso. Seguindo, o Vasco que deve estrear o terceiro uniforme contra o Fluminense, né? Vai ser aí a última camisa da capa, né? Que agora a gente vai comentar também sobre isso. O Vasco está fechando com a Nike, não dá, né, pra gente destacar conquistas, né, nessa parceria. Muita gente se falou, né, poxa, a era vitoriosa do Vasco foi, né, com a capa nesse retorno agora que teve. Não dá pra gente, infelizmente, né? Mas a capa, eu acho que, falando de Fashion Week, moda, sair trajadão na rua, tava mandando muito bem. Mas claro, a gente precisa dar um passo, um salto, e a Nike ajuda nesse sentido. Então não tô falando aqui de qualidade, disso, daquilo, de beleza, não. Tô falando de papel colorido, né, família? Então tá aqui, ó, mais uma informação do canal Atenção Vascaínos. Valores do acordo entre Vasco e Nike são divulgados. Pode girar em torno de 300 milhões. É isso, mais um passo importante aí para que o Vasco possa continuar, né? Vamos lá, nessa corrente positiva aí. Vamos caminhar, vamos lá, hein? É isso. Mais uma, família. Vasco compra equipamento sueco para o CT com tecnologia de força. Veja as fotos. Vou mostrar uma aqui para vocês, mas deixa eu ler aqui essa matéria rapidamente do GE. Ó. O Vasco fez mais uma aquisição para o CT Moacir Barbosa. O clube adquiriu o equipamento 1080, né, Motion, uma tecnologia desenvolvida para o treinamento de força, potência e reabilitação, desenvolvida na Suécia em 2013. A ferramenta é utilizada por clubes e franquias de alto rendimento em ligas como Premier League, Bundesliga, NFL e NBA. O 1080 Motion funciona por meio de um sistema de resistência motorizada que permite controlar e medir em tempo real a produção de força e potência dos atletas em diferentes tipos de exercício. O recurso possibilita uma análise detalhada de cada fase dos movimentos, o que amplia a precisão dos treinamentos e das avaliações de desempenho. Está aqui a foto do aparelho, né? Posso aproximar para vocês. O Vasco considera que o equipamento traz um salto em relação ao que se tinha antes, sendo um passo importante na modernização da estrutura das ferramentas do CT. Tá aí, família, mais um destaque positivo. A gente sabe que recentemente o Vasco, né, fez aí sua área molhada. De vez em quando o Vasco divulga lá, né, a galera tomando um banho de piscina, fazendo um recovery. É isso, é o que eu tô falando, cara. São coisas que estão acontecendo no Vasco e num primeiro momento a gente pode até deixar despercebido. Ah, Thiago, não sei o quê. Não, mas isso faz diferença, família. Isso faz muita diferença. Mais uma vez você tá aqui, e eu sei que a gente não gosta de ouvir isso, eu não gosto. Mas isso traduz os resultados em campo. Você não tem a menor dúvida. Os times são horrorosos? Claro que são. Mas, poxa, tu pega o Cris, que chegou em final de carreira aqui, né, acabando com o Vasco. Mas tu viu o que ele falou? Foi até no Charles ou no Denilson. Cara, tinha treino que era marcado para tal lugar, chegava lá, não dava para treinar, tinha que todo mundo entrar no ônibus, voltava para um outro lugar e não dava também, e é trânsito. Cara, uma merda, né? Tu viu o Fabrício falar que não tinha luz, que faltava isso, que faltava aquilo, funcionário sem receber, sabe? Isso atrapalha demais. Então você vê o Vasco hoje, pô, funcionários agradecendo o Pedrinho pela estrutura, né, pelo tratamento, os jogadores com salários em dia, a estrutura do CT melhorando, nosso time, né, tá qualificado também. É isso que a gente quer pro Vasco, família vascaína. Vamos seguir a nossa resenha para falar sobre a partida de amanhã contra o Fortaleza. Antes, quero trazer aqui o goleiro Breno, né, falando da importância dessa partida contra o Vasco. Por isso que a gente está pontuando aqui que o Vasco tem que competir bastante, principalmente fisicamente. Igualando na vontade, tecnicamente falando, o nosso time é superior, tem que saber aproveitar o jogo, a pressão tá do lado de lá, né? Então, por exemplo, saindo na frente, é botar na roda e conseguir essa vitória. O Vasco não pode atrapalhar aqui a minha projeção, que começa na quarta-feira, né, família? Se vocês não acompanharam esse vídeo, e até quero a opinião de vocês aqui, eu comentei que o Vasco vai fazer de 8 a 10 pontos, né? Coloquei vitória sobre o Fortaleza e vitória sobre o São Paulo. E aí, debati aqui sobre o jogo contra o Fluminense, que é um clássico. Cara, tô muito confiante que o Vasco vai conseguir ganhar do Fluminense, chegaria ali a 9 pontos e empata com o RB Bragantino, porque é um time que a gente tem muita dificuldade de jogar. Ou empata com o Fluminense, empata com o RB Bragantino, 8 pontos. Por isso que eu tô pontuando de 8 a 10 pontos. Mas começa com 3 pontos. Tem que começar com 3 pontos diante do Fortaleza. Olha o Breno falando. Breno, o Fortaleza estava precisando de resultados, já conseguiu 3 vitórias sob o comando do Palermo, mas eu acho que agora tá faltando uma sequência, né? Todo mundo pensa, o Fortaleza agora vai engatar, vai conseguir essa sequência. E essa sequência de vitórias não chega. Para esse jogo contra o Vasco, o Fortaleza pode engatar a segunda vitória em sequência. Vocês acham que está faltando isso também para o elenco? Uma sequência de resultados positivos para vocês se firmarem e disserem, não, agora sim, agora o time
vai conseguir sair desse atoleiro, porque ganhar é bom, mas não está sendo ainda o suficiente e necessário para tirar o time da zona de rebaixamento. Sim, sem dúvida, né? Uma sequência de vitória traz mais confiança para todos e é o que a gente busca, né? É o que a gente busca no nosso trabalho diariamente. Então, como eu disse, a gente busca focar as nossas energias no próximo adversário e a gente sabe da necessidade que a gente tem de engatar uma sequência de vitórias assim, que será de suma importância assim, para nós, e o nosso foco é esse, focar no próximo adversário e em vencer quem vier pela frente. Breno, com esse foco no jogo contra o Vasco, né, agora que acontece essa semana, queria saber como é que foi esses últimos dias, já que foram dias mais extensos para o Fortaleza poder treinar, focar mais nesse jogo, pensar em conquistar esses 3 pontos e, se matematicamente tudo funcionar em relação aos adversários, ficar um ponto de sair do Z4. Sim. E o jogo que acontece em seguida é justamente no dia do aniversário do clube. Como é que fica esse peso de responsabilidade para vocês, sabendo que vocês vivem cada partida, mas simbolizando que a saída do Z4 está mais próxima? É isso que nos motiva, né? É isso que devido às circunstâncias desse ano, eu acho que o nosso objetivo maior, sem dúvida nenhuma, é permanecer na Série A. Então, o nosso trabalho tem sido focado agora no Vasco, a gente tem sido focado em aprimorar aquilo que a gente faz bem, também corrigir as nossas deficiências para chegar no jogo contra o Vasco 100% e fazer um grande jogo e conquistar uma grande vitória na nossa casa. 1, 2, 3 e já! Tá aí, eu comentei, né, isso com vocês, parece até uma coisa, cara. E aí, acompanhando essa coletiva do Breno, né, que também é um goleiro revelado pelo Grêmio, né, assim como o Léo Jardim, mas a galera lá, poxa, a primeira vitória fora de casa, o primeiro pênalti defendido, uma vitória de virada, tudo aconteceu antes de jogar contra o Vasco. É uma coisa. Aí a galera, né, tá motivada, até porque, né, conseguindo um resultado positivo contra o Vasco e o Santos perdendo para o Corinthians, o Fortaleza tem a possibilidade de sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. Então, assim, você entende o contexto do jogo. O torcedor jornalista do Fortaleza que eu coloquei aqui mais cedo, ou foi no vídeo mais cedo, ele falou, cara, ele acompanhou o treino de sexta-feira, é a final de Copa do Mundo, né, para os jogadores do Fortaleza. Mas só pra gente comentar aqui esse retrospecto recente aí contra o Fortaleza, e aí tem o meu destaque aqui sobre esse time do Vasco, né? Se você pegar as últimas partidas contra o Fortaleza lá, começando no Brasileiro de 20, que acabou, né, finalizando em 21, o Vasco tomou uma porrada lá de 3-0, né? Tava até vendo aqui o time, eu falei assim, meu Deus do céu, eu até printei, mas esqueci de colocar aqui no celular, Marcelo Alves, Jackson, e nossa senhora, que constrangedor. E aí foi esse jogo aqui que o Salgado mete aquela no canal Atenção Vascaínos, né? Poxa, primeiro dinheiro que aparecer, eu vou ter que pagar os parceiros. E essa galera aqui com salário atrasado, 2, sei lá, quase 3 meses, a motivação que o cara me deu pra tomar essa porrada aqui do Fortaleza, e naquela ocasião o Vasco caiu por saldo de gols, né? Em 2023, né, que foi o nosso retorno, o Vasco acabou perdendo para o Fortaleza por 2-0, e aí tô passando o time para vocês também, né? Capasso, Léo, Paulinho, Lucas Piton, Cauã Barros, Jair, Galarça ainda tava, Figueiredo, Gabriel Peck e Alex Teixeira. Basicamente aqui quase a base ainda da Série B, né, de 22. E aí no ano passado, 24, o Vasco perdeu por 3-0. Time do Vasco, Maicon, Léo, Lucas Piton, Paulinho, Galdames, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Emerson Rodrigues, Pumita de ponta e Verrete. Então assim, família, vou destacar aqui as imagens do treinamento de hoje. Tá aí o Cuesta, né, correndo, o nosso Mr. Olímpia aí, bem fibrado, bem másculo, né, olha a panturrilha do cara, que isso, então um retorno importante, assim como o camisa 10 que joga na zaga, Robert Renan, e aqui um possível titular, né, segundo o canal Atenção Vascaínos, o Andrés Gomes, o dançarino, deve ser o titular na partida contra o Fortaleza, e dessa forma o Verrete, né, no banco. O que eu quero dizer sobre essa partida, até olhando esse retrospecto aqui, né, você olha pro atual time do Vasco, você vê uma diferença muito grande, né, desses últimos confrontos. E basicamente Fortaleza tem ali suas peças que vêm se mantendo. Se você olhar aqui 23, 24, basicamente vai ter um Breno Lopes lá, vai ter o Lucheiro, né, as mesmas peças. Sim. E o Vasco mudou bastante, né, cara? O Vasco melhorou muito. Quando eu falo aqui, né, e falo isso há muito tempo, que o Vasco tem o melhor elenco desde 2012, cara, eu não tava mentindo. É só você olhar. Eu tô te mostrando aqui, né, nossos elencos que conseguiram perder pro Fortaleza lá. 3-0. O Vasco não mete gol no Fortaleza lá. É isso, o Vasco não mete gol no Fortaleza lá, família. Agora que eu tô parando pra pensar aqui nessa loucura. 3-0, 2-0, 3-0. E se você pegar o jogo da Copa do Brasil, foi 0-0. Então o Vasco, nesse momento, até pela fase do Fortaleza, cara, é um momento que realmente esse elenco tem que entregar essa vitória, porque é um outro Vasco. Eu sei que ali no jogo contra o Palmeiras, que é outra partida que o Vasco deveria ganhar por estar tanto tempo, mas infelizmente não estava completo.
esse jogo contra o Fortaleza, tá todo mundo bem, né? Graças a Deus, fisicamente. Coelho tá voltando, que melhora muito a nossa zaga. De fato, né? O PH tá na seleção, mas mesmo assim, acho que com bola o Tietchan vai entregar. Sem bola me preocupa um pouco, mas o Vasco vai ter 2 volantes ali pra ajudar nessa cobertura. E do meio pra frente, assim, cara, não é falando mal do Verratti não, tá, família? É o meu conceito de futebol. É um conceito que eu tenho de ver outros times, a maneira que eu enxergo o futebol. Acho que esse ataque do Vasco para quarta-feira, ele tá muito equilibrado para jogar fora de casa, sabe? Você tem um ponta, que há muito tempo o Vasco não tem um ponta do estilo do Andrés Gomes, que te ajuda, né, defensivamente, sabe jogar, tem qualidade, tem o drible, chega no fundo, vai dar muita dinâmica, vai dar muita dificuldade para a defesa do Fortaleza. Tem um gênio de camisa 10, tem um mago, né, aqui, o mago negro, quem acompanhou o Yu-Gi-Oh!, que é o Nuno Moreira, e vai ter o Ryan em excelente fase. Então, assim, cara, a gente tem que buscar essa vitória aí diante do Fortaleza para iniciar bem essa sequência aí de jogos acessíveis, né? Podemos dizer assim, família vascaína. Seguindo a nossa resenha, a gente está chegando aqui na reta final, né? Falei que ia destacar aqui com vocês, e até a ESPN, né, falou sobre isso, que o Miller revela nomes que mandaria embora do São Paulo. E aí a gente chega aqui no Luciano, aspas para o Miller. Fernando Diniz gosta dele? Se tem interesse do Vasco, que vá para o Rio. Miller, não é assim não, filho. Essa bagunça aí não, tá? A gente vai conversar muito aí, vou entrar em contato com o Diniz. Não é assim não, nessa bagunça não. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Eu venho falando isso aqui, não é um jogador ruim, de forma nenhuma, né? Ninguém vai ouvir aqui do Thiagão que o Luciano é horroroso. Ele não é bom jogador, manda bem em clássicos, né? Principalmente contra o Corinthians, então é bom jogador. Mas é aquilo que eu falo do encaixe. Cara, eu vi um comentário agora, e até brinquei com um amigo, com o vascaíno, que comentou: que isso, Thiagão? O Luciano não tem pegada? Você tá louco? Aí eu falei pra ele: se você acha que o Luciano tem intensidade, você é um Lorde Augusto. Você é um Lorde Augusto. Eu não tô falando que ele é lento, que ele sei lá, fala um jogador, um esforça na vida. Não, não é. Ele não é um esforça. Só que ele não tem pegada. O Luciano é um jogador que vai te ajudar sem bola. É um cara mais de qualidade técnica, de jogar com a bola. E o Vasco já tem muitos jogadores assim, cara. É o Coutinho, é o Nuno que não é, um Gabriel Peck que vai te auxiliar defensivamente, sabe? Aí tem o Verratti também que já tá numa certa idade. O Ryan que dificilmente vai ficar. Então assim, não dá. O Luciano seria um jogador para compor elenco, tá? É o que eu tô falando, o Vasco tem que ir atrás de saúde. O Luciano não é ruim de bola, mas ele é difícil de analisar o encaixe no nosso time. Então o Vasco tem que tentar potencializar os jogadores que já tem, que é o Coutinho, que é o Nuno Moreira, o Garré. Eu espero que o Garré possa melhorar e possa ter oportunidade. Tô falando de jogadores que podem fazer a função do Luciano, tá? O Luciano é um cara versátil. E o Luciano pode jogar de 9 também, que seria no lugar do Verratti. Ou o GB também pode fazer. O Diniz pode fazer o que fez com o Ryan na temporada que vem, com o GB. Então assim, cara, não contrataria, até porque se chegar aqui no Vasco, não vai ganhar pouco, tá chegando já na reta final da sua carreira, tem 32 anos, vai buscar, né, um contrato legal. E por isso que a gente tá falando aqui, né? Eu vi muita gente comentando isso e eu concordo. Vai pra Arábia Saudita, vai pra lá, né, Milha? Não é aqui não. O Diniz vai botar a mão na consciência. E aí, família, finalizo aqui o nosso vídeo com esse corte que eu tava vendo no canal do Ryan, né? Ele entrevistou ali um especialista, um cara que vive desses negócios, né, em relação a SAF, de conectar o investidor, de entender o momento de cada clube, e ele falou sobre essa situação que o Vasco viveu recentemente, né, com a 777, inclusive, né, teve ali contatos com o Vasco de outros investidores, mas essa situação jurídica, né, atrapalhou demais. Olha só. Antes da 777 entrar, eu gravei um vídeo no meu canal em 2022 falando, ó, isso aqui vai dar merda, essa empresa aqui não tem credibilidade, esses sócios aqui já fizeram merda no passado, são envolvidos com aposta, os times que ele comprou na Europa não deram certo. Mas, nesse episódio aí, da retomada da SAF pelo associativo, o clube associativo, eu achei assim, cara, isso aqui é segurança jurídica zero. É rasgar um contrato. Isso aqui vai espantar qualquer pessoa de investir no Brasil. Sua opinião como vendedor de SAF, André? Concordo 100%, não é nenhuma questão de opinião. É feedback direto de investidores do mercado. Então você, entre aspas, sofreu isso na pele, então, Sim. Porque você começou a sua empresa focado em investimentos no Brasil, você deve ter dado a cara na parede com certos argumentos e esse era o principal deles, quer dizer, um dos principais. Eu acho que a gente remar contra a maré é muito difícil. Estando aqui, eu sou, cara, super
otimista em relação ao futuro de longo prazo do futebol brasileiro, mas no curto prazo, que é o que eu preciso como uma pessoa de negócios, que é o que eu preciso para fazer o meu business dar certo, não fez sentido no curto prazo. Se daqui a 5, 10 anos o mercado melhorar, opa, tô dentro e eu vou remar a favor desse business. Mas eu construir isso no day one, no dia 1 aqui do meu negócio, não fez sentido, porque foi o que você falou, eu bati a cara na parede diversas vezes, com uma quantidade de investidores muito considerável, onde eu escutei diversos casos de pessoas que foram fazer negócio e se sentiram, avaliaram o Vasco, olharam o Vasco e pessoas que falaram, o pessoal daí olhou o Vasco, o pessoal daí, o pessoal olha. O pessoal aí da sua rede de contatos de compradores bilionários de times. Eles olharam o Vasco como investimento e viram, vai dar merda isso aqui, é isso? E chegaram longe, porque muitas vezes o pessoal não sabe muito bem a história do Brasil, das situações que acontecem, a gente acha que ninguém liga pro Brasil, a verdade é essa, ninguém sabe o que acontece no Campeonato Brasileiro, as situações, é muito raro as pessoas saberem o que está acontecendo no mercado. Então, quando elas vão fazer a diligência sobre um clube, sobre um ativo, sobre alguma oportunidade, elas começam a ver o que a gente chama de esqueletos no armário, né, que são aquelas coisas que você não imagina que estão ali, e ali esse tipo de coisa afasta os investidores. Teve um que agora está concluindo uma transação de SAF num outro mercado, dentro do Brasil, mas num outro estado, numa outra divisão, porque ele não queria isso para a família dele, né? Ele tem família no Brasil, ele é americano, mas ele foi aconselhado a não seguir com a avaliação do Vasco da Gama para ir procurar outros ativos para o projeto dele. Então você vê que mesmo um cara que quer fazer negócio no Brasil, passou todas essas barreiras, ainda fica um pouco distante do Vasco por todas essas situações jurídicas que aconteceram. E ele é a exceção da regra. O que eu escutei na maioria dos casos é que, assim, vou dar um último exemplo para o pessoal que eles vão entender muito bem. Tem um clube que começou agora um processo, um clube grande, não preciso citar nomes. Eu tive um papo muito legal com um dos caras que está envolvido no projeto do lado do sell side. O sell side é quem está vendendo, né, o ativo dentro da linguagem de banco de investimentos. Então ele está do lado do clube e ele me explicou, e tem todo um processo jurídico para o clube virar SAF, de estatuto, enfim, de toda uma transição e transformação de um clube associativo para uma empresa privada dentro do modelo de SAF. E o que aconteceu foi que eles têm, dentro do estatuto, que só pode ser vendido 40% do clube. Qual a probabilidade disso dar certo no curto prazo? Os caras têm que estabelecer uma assembleia legislativa, uma assembleia do clube, para poder mudar o estatuto do clube, para poder transformar em SAF, para poder ter um apetite de investidor estrangeiro ou investidor dentro do mercado doméstico, para depois eles começarem a fazer uma diligência e ver se tem uma oportunidade de venda do clube, né? De uma aquisição ali do ativo. Então, olha quantas barreiras são necessárias você passar para você poder trabalhar de uma forma direta, focado no que realmente importa, que é a venda do clube, enquanto aqui nos Estados Unidos e na Inglaterra você tem um processo muito mais rápido, muito mais ágil e mais transparente nesse sentido. Então, eu vi que as barreiras eram muito grandes e não fazia muito sentido com os clubes grandes. É isso. Assim, quem conhece o Ryan, quem acompanha o Ryan, sabe que ele é muito engraçado, né? Para não dizer outra coisa. Mas realmente ele falou isso e eu coloquei aqui no canal esse vídeo dele falando do Josh da 777, que ia dar merda, não ia dar certo. Ele citou realmente os outros clubes e falou lá as teorias dele, que nenhuma empresa séria tem conta em tal não sei o que, Miami, e pá, e deu no que deu. Ryan, no final de tudo, estava muito certo, né? E eu lembro que nesse vídeo que eu coloquei, mas muita gente comentando que eu tava aqui zumbando, que é isso, que é aquilo, que a gente só vai saber disso no futuro, né? Batata, como diria meu pai, aconteceu o que aconteceu aí com a 777. E assim, família, não é focar em relação à opinião dele do que o Pedrinho fez, tá? Porque eu já vi vascaínos comentando sobre isso, falando que na visão deles, né, o Pedrinho realmente deu mole, porque se ele tinha, sim, o conhecimento, a ideia que a 777 não faria esse aporte em setembro, né, que eu acho que era um dos maiores, né, 200 e poucos milhões, não é isso? E como já tinha atrasado um outro aporte, o Vasco poderia, né, ter as ações de novo, pagando um valor simbólico. Mas assim, aí por outro lado, cara, você pensa, e o lado esportivo? Muito provavelmente o Vasco estaria na segunda divisão, muito provavelmente, e aí eu acho que, né, seria um baque difícil também, sabe? Um baque difícil também. E aí você pegando essa experiência desse profissional, claro, aqui é uma amostra bem pequena, né? Você tem aí, poxa, diversos investidores, empresas que eu acho que acabam entendendo o contexto, né? A empresa que tinha ali as suas maracutaias e o Vasco tomou uma atitude, né, dentro do que tinha ali de conhecimento e sabe o que estava acontecendo, eles não estavam pagando e poderiam prejudicar mais o Vasco. Claro, eu tenho esse olhar também para isso, acho que todo mundo tem, né, de entender o lado também da empresa, né, que, olha só, acabou, uma confusão, deve todo mundo e tudo mais. Então, assim, uma amostra que a gente está trazendo aqui desse profissional, mas que, assim, dá para entender, se isso realmente for um caso, né, da grande maioria, que o Vasco feche com a Crefisa, porque é uma empresa nacional,
né, os seus donos são brasileiros e conhecem o futebol brasileiro como ninguém. E tem esse contato com o Pedrinho, uma pessoa de confiança, com certeza eles estão a par de tudo que está acontecendo no Vasco nesse momento, em relação à gestão, recuperação judicial, isso e aquilo, e, cara, eles têm uma experiência nesse mercado, né, que é com o Palmeiras. A Leila está há alguns anos aí, ajudando, quero dizer, né, quando foi patrocinadora, acho que ainda na gestão do Gagliotti, e agora, né, como presidente, vai completar aí 6 anos à frente do Palmeiras. Então, é uma empresa que a gente entende que tem experiência no futebol brasileiro. De forma nenhuma eu vou chegar aqui, caramba, agora é taças, é isso, é muito dinheiro. Não é assim que a banda toca, e eu acho que todo mundo sabe disso, né? Por exemplo, o Galo, a gente imaginou que era uma SAF que ia voar, com os meninos lá, tem muito dinheiro, e não é assim que a banda toca. Então a gente tem que ter esse pé no chão. Mas tá aqui, ó, Flávio Dias, atenção vascaínos. Após a RJ ser aprovada pelos credores, o Vasco e a ACAP já conversam sobre um número para que um novo investidor adquira, né, uma porcentagem da empresa na Vasco SAF. A empresa favorita no momento é sim a Crefisa, que também negocia a compra do name rights do estádio de São Januário. Então tá aí, família. Vamos aguardar essa situação. Cara, sinceramente eu vejo sim como uma empresa... eu gosto da ideia, né, por essa experiência que a Leila tem no Palmeiras. Eu gosto, totalmente diferente, na minha opinião, da 777. Não tem que chegar aqui fazendo promessas, isso, aquilo. Com certeza vai ter ali uma injeção de papel colorido, né, no início, e o mesmo processo que aconteceu, imagino, né, com o Palmeiras, de emprestar dinheiro. No caso, ela vai ser dona do negócio, né? Mas eu tô dizendo assim, são os mesmos moldes, né? De você chegar com o dinheiro, estruturar, montar um time competitivo, base e tudo mais, e aí, né, o negócio ir rodando e a coisa acontecendo ao ponto de ser lucrativo, claro, pra empresa, né? Família vascaína. Tamo junto, é muito bom ser Vasco.